Olá, bom dia. Mais uma live aqui, né? No nosso perfil aqui de mulheres que querem viver o propósito de Deus. Eu tenho visto chegarem muitas mulheres novas e aí eu quero começar me apresentando, dizendo quem eu sou. Meu nome é Patrícia Monteiro, eu sou terapeuta e mentora de mulheres, terapeuta cristã, né? Eu ensino essas mulheres a viverem o propósito de Deus. E como é que isso é feito? É feito através da cura, né, das feridas emocionais, da restauração dessa identidade que muitas das vezes fica perdida, né, ou fica apagada, vamos dizer assim, ou fica deturpada, né, por causa dessas feridas emocionais e despertar o potencial dessa mulher para que ela viva o propósito de Deus, porque sim, cada uma de nós temos um propósito, cada uma de nós nascemos porque temos um propósito, né? E Deus já, quando a gente nasce, Deus já coloca em nós tudo aquilo que é necessário para que esse propósito se cumpra. Só que quando as pessoas falam essa frase, né, as pessoas falam dessa maneira, eu tenho muito cuidado para dizer certas coisas aqui no Instagram, porque as pessoas levam, as pessoas parece que não entendem muito bem, né? Quando as pessoas dizem assim, né, quando a gente vê muito intelectual, muito terapeuta, muita liderança, né, dizendo assim, mas você já nasceu com tudo aquilo que é necessário para cumprir o seu propósito. Calma aí que não é bem assim. Porque quem conhece a parábola dos talentos, né, por exemplo, vai entender que sim, nós já nascemos com é, tudo que é necessário para o nosso propósito, só que isso precisa ser lapidado, né? A gente precisa multiplicar esses dons e talentos que recebemos para que a gente aplique ele no nosso propósito. E o que acontece? Na maior parte das vezes, essas mulheres feridas emocionalmente, elas nem sabem dizer quais são os dons e talentos. Sabe quando alguém pergunta para você assim, no que você é boa, do que você gosta, qual o seu sonho, e você não sabe muito bem responder? Pois isso acontece porque por falta de autoconhecimento, né, principalmente, mas também porque essas muitas feridas emocionais estão aí encobrindo esses dons e talentos. E sobre o que eu quero falar hoje com você? Eu quero falar hoje com você sobre o fato de que a dor, né, a ferida emocional, ela pode paralisar o seu propósito. Às vezes a pessoa, né, e eu falo com mulheres aqui, então sempre dou o exemplo de mulheres, né? Às vezes uma mulher, ela diz assim, mas minha vida está tão estagnada, eu estou tão parada, nada acontece, tudo que eu faço não dá certo, ou ela está sempre repetindo. Bom dia, Sandra, tudo bem, minha querida? Ela está sempre repetindo os ciclos, ela está sempre. Sabe quando aquela pessoa. Sabe quando você tem a sensação na sua vida que você está sempre passando por aquela situação? Na live passada eu falei até sobre afronta, né? A gente tem sempre aquela sensação que tem alguém nos afrontando, tem alguém nos dizendo desaforo. Ou outra situação, você tem sempre a sensação que está sempre passando por escassez financeira. Você vê que está sempre passando por dificuldade financeira. Passa ano e entra um ano novo, né? A gente já está no final de 2024 e aí vai entrar em 2025, a gente se enche de esperança desse final pro final do ano para o início do ano seguinte, acreditando que a mudança do calendário pode aí mudar a nossa vida, quando na verdade a gente vê que a gente está repetindo muitas das vezes o mesmo ano. E por que essas coisas acontecem? Já parou para se perguntar isso? Né? Isso não é normal. Às vezes eu vejo algumas situações, até converso com meu marido e falo, gente, o mal das pessoas é acreditar que isso que ela está passando é normal, ou seja, ela normaliza, né, aquela situação ruim na vida dela. Então, vou dar outro exemplo. Na minha família, esse exemplo eu até levei, né, para os meus alunos lá que eu trabalho, eu sou professora, não sei se eu já falei isso com vocês, acho que já, né, inclusive eu tô lembrando que fiz até uma postagem do Dia do Professor falando sobre isso, que eu sou professora também e dou aula de língua portuguesa e literatura, ou seja, além de ser professora, eu também sou terapeuta e mentora, né, então lá para os meus alunos teve um dia que eu levei esse exemplo, eu falei assim, gente, a minha família a maior parte das mulheres, elas engordam muito, né? Depois dos 40 anos, depois dos 35 anos, elas engordam muito. Aí na minha mente, eu vou achar que isso é normal, porque minhas primas, minhas irmãs e todas elas aqui da minha família engordam muito, isso é normal, né? Normalizando aí o que é ruim. Vou dar outro exemplo mais pesado, né? O divórcio. Minha mãe se divorciou,
meu avô largou minha avó e agora eu estou prestes a me divorciar. Então, quer dizer, normaliza aquilo que não é bom dentro da família e acredita que é assim mesmo. Então, hoje eu vejo que o mal das mulheres é passar por certas situações ruins, né? E elas acreditarem que isso é normal, que isso é assim mesmo, né? E qual que é o problema disso? Isso cria na gente um conformismo muito grande. A gente acaba se ficando numa zona de conforto daquilo que não é bom, né? A gente acaba ficando numa zona de conforto ruim. Então, se aquilo aconteceu com A, B ou C, então se está acontecendo comigo, tudo bem. E aí a gente já falou de escassez financeira, problema de relacionamento, saúde, né? Porque obesidade é saúde, mas várias outras situações. Você vê que está sempre no para-emprego nenhum, você não consegue melhorar profissionalmente, e aí você vê, de repente você olha assim, né? Seu círculo social, você olha as pessoas da sua família, você fala, mas as pessoas à minha volta também estão com muita dificuldade. E aí vai normalizando, né, essa situação. Mas por que isso acontece, né? A vida parece que trava, a vida parece que para, né, num patamar e você não avança mais. Porque, gente, eu vou falar uma coisa. A gente veio nesse mundo, o nosso propósito, ele é feito de realizações. A gente vai crescendo e a Bíblia diz que a gente vai de glória em glória, de fé em fé, caminhando, avançando, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer que eu sigo para frente, né, em busca, né, do prêmio e esqueço para trás as coisas que ficaram. Então, quer dizer, conforme você vai avançando, né, na vida, conforme você vai, né, vivendo, a sua vida vai avançando. A estagnação ela não é normal. É isso que eu queria falar. A estagnação ela não é normal. E aí, por que isso acontece? Existem umas coisas que acontecem com a gente que a gente não se dá conta, que fica lá no inconsciente. E existem outras coisas que a gente sim se dá conta, né? Que são as feridas emocionais. Essas feridas emocionais, a gente sabe que a gente carrega algumas feridas emocionais, mas eu mesma, no meu processo de cura, eu fui descobrindo feridas que eu nem sabia que tinha, né? Eu nem sabia que eu estava lidando com muitas feridas emocionais, né? Eu tinha uma ferida da rejeição enorme dentro de mim e eu nem sabia que eu estava lidando com ela, né? Porque ela fica lá no inconsciente. Sabe quando de repente, né? Ou melhor, de repente não, porque isso acontece numa situação assim cotidiana, então não é de repente. Então você sai, vou dar um exemplo aqui, né? Fazer uma ilustração aqui para você ver se você consegue entender um pouco como que essas feridas emocionais agem na nossa vida. A gente acorda de manhã cedo, no primeiro, um dia, de repente a gente acorda mais, né, com mais tempo, mais desafogado, e aí a gente faz tudo que tem que fazer, né? Nosso ritual de devocional, a gente toma um bom café da manhã, a gente faz o nosso agradecimento, a gente sai, né? Às vezes até a gente ajeita alguma coisa em casa antes de sair, mas normalmente a gente sai de casa e a gente não consegue nem esticar o lençol da cama, né? A gente vai trabalhar, a gente toma muito mal um café da manhã, faz uma oração rápida, né? Eu já quantas vezes, gente, vou confessar uma coisa para vocês. Quantas vezes eu saí de casa e só lembrei de orar no caminho. E aí no caminho, né, eu indo para o trabalho, eu lembrei de fazer minha oração. Porque a gente sai corrida mesmo. Essa conversa, uma mentira agora que eu vou falar para vocês. Essa conversa, né, que a gente vê aí dessas influencers, que levanta todo dia de manhã, faz a skincare e vai fazer seu devocional, vai fazer seus exercícios. Gente, isso não é para a maioria das mulheres. Não é, né? Isso não é assim. Né? Aquilo ali é um ideal a ser alcançado. Mas eu vou falar uma coisa para você. Cuidado com os ideais que você quer alcançar, porque o nosso ideal aqui não é dessas influencers. O nosso ideal é a mulher de Provérbios 31, né? Então, muitas das vezes a gente está seguindo, né, pessoas, achando que aquela vida que a pessoa está nos apresentando é uma vida legal, né, uma vida boa, quando na verdade a gente está modelando a pessoa errada. Então, o nosso ideal, né, de mulher é a mulher de Provérbios 31, é a mulher sábia, né? E a mulher sábia, ela levanta de manhã e ela sim, ela dá ordens às suas servas. Ah, Patrícia, mas eu não tenho empregada. Gente, também não tenho. Mas quem são as nossas servas, né? Nossa máquina de lavar, nossa air fryer, nossa
nosso micro-ondas, né? Nossos aparelhos elétricos. Então a gente tem as servas, a gente vai deixar. Gente, hoje tem panela elétrica que você coloca o arroz lá dentro, você programa o arroz e o arroz vai ficar pronto na hora que você quer que ele fique. Então a gente tem sim servas, né? Vamos dizer assim. Só que essas servas são, muitas das vezes, nossos aparelhos eletrônicos. Eu costumo até, assim, a deixar, sem brincadeira, gente, eu deixo algumas ordens para minha filha. Eu não deixo tudo porque ela só tem 12 anos e a gente vai dando ordens, vai dando responsabilidade. Isso é uma outra live, né? Sobre filhos na pré-adolescência, porque agora minha filha está na pré-adolescência, filhos crianças. Isso é uma outra live, mas a gente vai dando ordens conforme a gente sabe que eles têm responsabilidade, né? De acordo com a faixa etária, para você não exacerbar aí essa criança e ela se sentir aí inferior, porque quando essa criança ela tem mais responsabilidade do que ela deveria, ela começa a ter baixa autoestima, porque ela não se sente capaz de resolver aqueles problemas, ela não se sente capaz de dar conta daquilo. Já passei por isso também na minha infância, é uma outra história, uma outra live. Mas eu dou, às vezes, né, ordens à minha filha. Falo para minha filha, filha, deixei a roupa na máquina, quando você chegar, estende ela para mim. Então a gente não segue influencers. A gente, né, tem como modelo a mulher de Provérbios 31. E às vezes a gente sai corrida de casa mesmo e não tem tempo de nada, né? A gente deixa nosso lençol desarrumado, nossa cama desarrumada. Às vezes a gente abre nosso guarda-roupa, pegar uma roupa e ver que bagunça e não consegue, né, no cotidiano, aí, na nossa correria, parar para arrumar. E é assim que a gente vai levando a vida. E a gente faz isso um dia, a gente faz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Quando chega na sexta, a nossa casa, né, se a gente não parou para arrumar, a nossa casa está simplesmente muito suja, muito poeirada, precisando mesmo daquela faxina. E quantas vezes a gente até para, né, para fazer a faxina da casa e não faz a nossa faxina mental? E quantas vezes a gente para olhar para nossa casa, né, e organizar a nossa casa e não para olhar para nós mesmos, né? Quantas vezes a gente faz isso? E aí a gente vai, né, nessa rotina, vamos supor que aí essa mulher trabalhe todos os dias e não consiga nunca parar para olhar para essa casa. Vai chegar um momento que essa mulher vai para o seu trabalho e ela vai até irritada. Nossa, minha casa está muito suja, está muito bagunçada, aquilo vai deixar o coração dela agitado. Mas com o trabalho, né, com a demanda do dia a dia, ela acaba esquecendo daquilo. Mas o que eu quero dizer, chamar a sua atenção? A bagunça está lá. A bagunça está lá. Enquanto você não parar para olhar aquela bagunça e arrumar aquilo, a bagunça vai continuar. E aí um dia, você se dá conta de que o seu guarda-roupa está com tanta coisa lá dentro que você já não consegue mais distinguir onde é o lugar de cada peça, né? E aí no dia você para arrumar, você vai vendo que tem ali coisas, peças que você já não usa mais, que já não cabe mais em você. Eu já me dei conta uma vez, gente, sem brincadeira, eu usei uma calça 10 anos, sem brincadeira, gente. Eu não vou dizer a marca, mas eu já usei uma calça 10 anos. Eu comprei ela quando eu tinha 15 anos e nos 25 eu ainda estava usando. Só que ela já estava com o jeans bem gasto, né? E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, sabe aquelas calças de cós baixo, né? Que você usa quando é adolescente, né? Aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, isso cabe em mim, dá em mim, a calça dá em mim. Mas isso não cabe mais na minha vida. E eu não sigo moda, tá, gente? Eu vou usando as minhas roupas, eu não ligo. Eu vou usando as minhas roupas enquanto elas estão boas, enquanto elas fazem sentido pra mim, tá? Eu não fico, tem uma tal tendência, esse negócio. Eu acho que isso tudo é muito assim, isso não reflete a gente, sabe? Quando você segue tendência, isso não reflete você. Você acaba usando coisas que você não gosta só porque é tendência, entendeu? Então, mas também é outra história. E aí, uma vez eu olhei essa calça e falei assim, gente, essa calça, ela serve em mim, ela cabe no meu corpo. Mas ela já não cabe mais para Patrícia que é hoje. A Patrícia que é hoje já não usa mais essa peça. E aí eu vi isso com roupas assim, que tinha muito decote. E aí eu fui vendo assim, eu falei, caramba, já não serve mais para mim. Essa peça já não comunica mais com quem eu sou hoje. Então, às vezes, a gente vai olhando nossas gavetas e aí, engraçado, né, que a gente fica meio apegada, né, porque, poxa, ainda dá, né, ainda cabe em mim, né, e aí a gente fica meio apegada àquilo ali.
Mas a gente vê que para aquele momento em que a gente está, né, para aquela estação da nossa vida, aquela peça já não faz mais sentido. E aí a gente tira e doa para alguém, descarta, enfim, né? Cada um aí com um direcionamento que acha melhor dar para a peça. Durante muito tempo, eu achei assim, se não serve para mim, como é que eu vou doar para alguém? Hoje não, hoje eu penso assim, né? Então, gente, a gente é feita de fases, tá? Então, hoje eu penso assim, se não serve para mim, para alguém pode servir, né? Mas antigamente, né? Eu pensava, se não serve para mim, por que eu vou dar para alguém? Eu tenho que dar para alguém algo que é novo, né? Não algo que não me serve, mas algo que serve. E hoje eu também penso também dessa maneira. Eu pego aquilo que me serve, aquilo que é bom e desapego, né? Para fazer uma limpeza aí mental, para saber se eu estou mesmo muito apegada a alguma coisa ou não, porque senão, se deixar, a carne é fraca, a gente acaba entrando de novo nesse círculo, né? Esse círculo vicioso de ficar apegado a coisas, e a gente que vive o propósito de Deus, a gente não pode estar apegada a nada, porque Deus pode mover a gente a qualquer momento do lugar que a gente está. Eu tenho um testemunho sobre isso muito interessante, muito, que eu não vou conseguir contar agora, mas um dia eu vou contar meu testemunho aqui para vocês sobre a minha vida com o propósito de Deus, como Deus do nada tira você de um lugar e leva você para outro lugar. E quando você pensa assim, olha, quando eu moro nessa cidade que eu tô morando há fez um ano em julho, né? Julho, agosto, setembro, outubro, um ano e 3 meses. Eu moro aqui há 15 meses, né? Eu moro nessa cidade aqui que eu tô morando. Eu morava há 7 anos lá, onde eu morava anteriormente. E aí, do nada, né? Do nada, eu vim para essa cidade. E aí eu vim preocupada, né? Porque eu tinha um trabalho lá em Nova Iguaçu, onde eu morava, né? Na cidade anterior. E agora eu tô no interior do Rio de Janeiro, eu tô morando na região dos Lagos, do Rio de Janeiro. E aí, quando eu vim para cá, eu vim preocupada, porque eu tava deixando o emprego lá e falei, eu vou trabalhar no quê quando eu chegar? E eu me mudei no meio do ano para professor. Se mudar no meio do ano e arrumar vaga na escola é missão impossível. Só a Deus mesmo, só para Deus. E aí eu consegui uma vaga numa escola bem pertinho da minha casa. Olha, gente, só isso já me ganhou, porque eu trabalhava muito longe lá em Nova Iguaçu e aqui eu trabalho bem perto da minha casa. E aí eu falei assim, caramba, meus horários não estão muito organizados, mas não tem problema, amém, Senhor, eu vou aceitar, porque o Senhor já me arrumou um trabalho perto de casa. Você acredita que quando eu cheguei aqui, que a diretora viu o meu horário, ela reorganizou minha agenda toda, e aí eu consegui trabalhar com os horários todo organizadinho. Vai dizer para mim assim, mas foi sorte, ou então, não. Eu lembro muito de Neemias, né? Neemias, ele estava muito triste, e aí o rei olhou para ele e falou assim, mas por que você está triste? Né? Quem que inclinou o coração do rei a olhar para o copeiro? Neemias era copeiro do rei. Quem que inclinou? Porque, gente, vamos combinar, as pessoas que têm uma liderança, as pessoas que têm um determinado status, ela não tá nem aí, na maioria das vezes, eu não vou generalizar, mas ela não tá nem aí para quem trabalha para ela, principalmente para quem serve um cafezinho para ela não tá nem aí, ela não olha nem na cara da pessoa. Então, o que fez um rei, né, de uma nação, de um império, olhar para o copeiro e falar assim, você está triste hoje? Se não foi Deus, né, que inclinou o coração do rei Neemias. Então, eu vi isso, que essa diretora, foi Deus que inclinou o coração dela, e aí tudo se organizou. Gente, do nada, Deus me tira de um lugar, de uma cidade, me coloca a 300 quilômetros daquela cidade onde eu morava. E cheguei aqui, estava tudo organizado. Eu vim morrendo de medo, eu vim cheia de insegurança, eu vim achando que não ia dar certo, mas eu vim obedecendo o comando, né? Eu vim obedecendo a voz do Senhor. E aí, pronta para o que tivesse aqui para mim. E quando eu cheguei aqui, estava tudo preparado. Mas Patrícia, eu já me mudei, e o apóstolo Paulo também passou por isso, né? Já me mudei e quando eu cheguei lá, deu tudo errado. Gente, cada história é única. Bota isso na tua cabeça. Cada história é única. Não é porque a história de fulano deu certo que a sua vai dar do mesmo jeito que a dele. Não é porque eu te ensino um propósito. Não é porque eu vou te falar do meu propósito que você vai viver o mesmo propósito que eu estou vivendo. Não é assim. E que vai dar o mesmo resultado que vai dar para você. O que acontece? Na jornada que a gente vive, né, o nosso propósito em Deus... Calma aí, gente, que meu celular tá dando ruim aqui.
Acho que voltou. Tava alguém ligando, deu zoom e tudo. Quando a gente vive o propósito de Deus, né? Quando a gente está vivendo o propósito de Deus, conforme a gente vai caminhando no propósito, a gente vai sendo curada. Eu trabalho com cura, restauração, né, de identidade e alinhamento de propósito. Então, o que eu já vi no meu propósito e o que eu já vi, né, o que eu já ensinei, o que eu já estudei sobre propósito é que conforme a gente vai caminhando no propósito de Deus, né, e eu vejo engraçado, né, as pessoas procurando propósito de vida, elas acham assim que é o trabalho que elas vão encontrar na vida dela que vai fazer sentido. Quando, na verdade, o propósito de Deus é um caminhar, né? É um estilo de vida, é uma trajetória, e não o lugar que você chega. E aí, quando você vai caminhando, você vai sendo curada, você vai sendo lapidada, porque você vai avançando. Lembra que eu falei no início da live, né, sobre estagnação? Você vai avançando. Você não fica parada no mesmo ciclo. Você não fica parada na mesma estação. Sua vida é feita de estações. Então, quando você vive o propósito de Deus, que você caminha para um determinado lugar, ou que você caminha para uma determinada situação da sua vida, aquela situação que você está caminhando vai trabalhar em você, né? Vai te permitir lapidar. E aí, por exemplo, eu te dei o exemplo de que eu tinha muito problema com a ferida da rejeição. Eu tinha problema com a ferida da rejeição. Será que o seu problema não é com a ferida do abandono, com a humilhação, com a injustiça? Então você vai precisar trabalhar isso em você. Então Deus vai te colocar em situações que isso seja trabalhado, que você se permita, né, ver que é como se jogasse luz, né, sobre a gente. Então pode ser que quando alguma pessoa, né, saia de um lugar e vá para outro, nesse lugar não esteja tudo organizado como estava comigo aqui. E pode ser que eu creio que Deus vai me mover daqui de novo. Que quando eu chegar nesse próximo lugar onde Deus quer que eu esteja, não esteja tudo organizado como esteve quando eu cheguei aqui. Isso não significa que vai dar errado. Isso não significa que não foi Deus que mandou. Isso não significa que você não está caminhando no propósito. O resultado errado, de acordo com as nossas vistas, não significa que o propósito não está sendo colocado em prática. Consegue entender isso? Então vamos voltar à história lá das gavetas, né, que a gente estava organizando. Então você começa a perceber quando você está arrumando as suas gavetas que está muito entulhada de coisas, desorganizada. Aquela desorganização te irrita muito, mas também você não consegue tempo de olhar aquelas gavetas e organizar aquilo ali. E aí o que acontece? Né? Com o passar do tempo, se você não olha para aquilo, se você não organiza a sua casa, se você não organiza as suas gavetas, pode ser que cada vez mais vá acumulando, né, poeira, coisas que não prestam. Gente, a própria Bíblia, né, a própria palavra de Deus, ela nos diz que a nossa mente é como uma casa, né? Inclusive tem uma parábola que Jesus conta que chegou uma pessoa, limpou a casa, né? E ela estando limpa e vazia, né? Aquele espírito mal que estava dentro dela saiu, né? E passeou pelo mundo, não tendo outro pouso, voltou com mais 7. Então, toda vez é importante que essa casa seja organizada e limpa, mas também é importante que essa casa seja preenchida, que é justamente o meu trabalho, né? Eu ajudo essa mulher a limpar essa casa, mas também preencher com as verdades do Senhor, porque a cura e a restauração, ela só acontece quando a gente caminha e é guiada pela verdade de Deus. Então, quando essa mulher tem essa mente, né? Essa mente, ela tá... essa casa, ela tá habitada, né? Essa mente, ela tá habitada pelo Espírito Santo de Deus, pelas verdades de Deus. Ela pega aquilo que era entulho, joga fora e coloca no lugar a verdade do Senhor. E é isso que vai mover essa mulher sempre em direção ao propósito dela. Tá sempre, gente, a nossa vida não é estática. A nossa vida, ela é dinâmica. A gente veio para a Terra e a Bíblia vai mostrar trajetórias de pessoas assim,
em que, né, todos os personagens bíblicos, em que eles vivem estações, eles vivem ciclos. A própria trajetória do povo de Israel, ele circulou no deserto, né? 10 anos, eles estavam cativos, é uma história de cura e libertação. Eles estavam cativos, eles circularam no deserto para eles chegarem na Terra Prometida. E o tempo de deserto fez com que eles mudassem a mentalidade para eles chegarem na Terra Prometida. Consegue compreender isso? Então a gente deixa de ser cativa, não tem como viver o propósito de Deus sem ter esse caminho. E a verdade é que as pessoas ficam aí procurando propósito de vida. Olha para dentro de si para procurar, para entender qual é o seu propósito de vida. Não é assim. Você só consegue descobrir qual é o seu propósito se você olhar para o Senhor, se você entender o que Deus quer da sua vida. E lembra que eu falei no início, né, da live, que o que mais atrapalha, o que mais paralisa o propósito de uma mulher são as feridas emocionais? Então, quando você se sente paralisada, quando você sente que a sua vida está estagnada, quando você não entende qual é o seu propósito, então você está com a vida paralisada, estagnada, você não sabe qual é o seu propósito, na verdade o que está te camuflando, o que está colocando escamas nos seus olhos são as feridas emocionais, porque elas vão deturpar aí a nossa visão e a nossa percepção de tudo. As feridas emocionais, Paulo, quando ele deixou de ser Saulo para se tornar Paulo, ele ficou cego 3 dias. E quando ele recuperou a visão, caiu como se fossem escamas dos olhos dele. Então, o que estava acontecendo ali? Ele precisou ser curado, restaurado e assumir uma nova identidade para ele viver o propósito. As feridas emocionais fazem a mesma coisa com a gente. Coloca como se fossem escamas nos nossos olhos. E como é que se instala uma ferida emocional? Né? A psicologia vai chamar de bloqueios emocionais, né? Causam bloqueios emocionais. A Bíblia vai chamar de fortalezas mentais. Eu amo que hoje a ciência ela trata de coisas que a Bíblia já tratava há milhares de anos atrás, né? As feridas emocionais elas se instalam de 2 maneiras, ou por um trauma, que é um impacto, né? Como é que esse impacto ele acontece? Quando a pessoa sofre um acidente, ela sofre um abuso, ela passa por um divórcio, acontece algo muito pontual, muito doloroso na vida dela, que modifica aí o comportamento dessa pessoa. Então se instalou ali um trauma. Ou por repetição. E por falar em repetição, eu quero trazer esse exemplo que eu peguei lá na minha classe, né, lá na minha sala de aula. Uma aluna, ela estava muito triste, querendo fugir de casa, 15 anos, tá, gente? Por quê? Ela dizia que a mãe dela não reconhecia nada do que ela fazia, a mãe dela não gostava dela. A mãe dela não reconhecia nada. Eu não intervi, porque ela estava conversando com um colega dela, mas geralmente quando vem para mim, eu falo que meus alunos eles têm muita sorte, porque eu sou, além de estar vivendo o meu propósito, né? Então eu sou luz aonde eu passo, sou sal da terra, além de tudo sou terapeuta. Então quando um aluno vem, né, eu ensino na escola, eu ensino língua portuguesa e literatura, mas quando um aluno vem me conta algo pessoal, ele vai encontrar de mim 2 coisas, né? Empatia, escuta, né? Uma escuta empática e a palavra de Deus na vida dele. Quero nem saber qual é a religião dele, ele vai encontrar isso, né? Quando ele vem me procurar dizendo algo pessoal. Mas no caso ela não estava me dizendo, ela estava falando com um amigo dela e eu estava ouvindo. Ela disse que ela tinha vontade de fugir de casa, que ela queria ir embora de casa, que ela ia provavelmente morar com o namorado dela, porque a mãe dela não reconhecia, ela não se sentia amada, a mãe dela não dava atenção a ela, e quando a mãe dela ia se referir a ela, ia falar com ela alguma coisa, ia conversar com ela, era sempre para chamar a atenção, era sempre para brigar e para dizer que ela não fazia nada. Quando ela fazia, essa aluna ela fazia, ela falava, poxa, eu fiz isso, eu arrumei a casa, eu tirei uma boa nota na escola. E minha mãe disse simplesmente para mim que não fiz mais que a minha obrigação. Estou aqui falando isso, estou lembrando que quantas de nós não escutou isso, né, na infância? Gente, se você reparar, só se repete, né? E essa mãe que falou isso, eu também tenho muita empatia por ela. Essa mãe que falou isso é uma mulher ferida emocionalmente, que não se curou. E aí ela estava sangrando em cima da filha dela, que provavelmente se não se curar vai sangrar em cima da filha que tiver também, ou do filho. O que acontece? Quando a gente é criança, os nossos pais, com o intuito de acertar, gente.
Eu não gosto de pegar os pais da gente e colocar os pais na cruz, né? Porque é o que a gente tem visto aí na internet. Eu não gosto de fazer isso porque eu sei que uma pessoa ela fere porque ela está ferida. Eu sei que o meu pai e minha mãe fez por mim o melhor que eles puderam. Mesmo estando feridos, eles fizeram o melhor que eles puderam. Eles não fizeram com o intuito de me prejudicar ou de me maltratar. Eles fizeram com o intuito de me educar. Erraram do mesmo jeito que eu erro com a minha filha, eles erraram muito comigo. Do mesmo jeito que eu erro muito com a minha filha, porque nós não somos perfeitos. Mas a verdade é que toda vez que a gente busca cura e restauração, o nosso propósito ele primeiro vai transbordar dentro da nossa casa. Primeiro o nosso propósito vai ser transbordante dentro da nossa casa. A gente vai criar realmente filhos como flechas para ser enviado, né? Porque os filhos são herança do Senhor, são flechas, né? Na aljava do guerreiro. Então a gente pega a nossa flecha, a gente, né, joga longe a nossa flecha. O nosso filho é uma flecha. Nossos filhos são flechas. Então, quando a gente não é curada, a gente vai com certeza ter um relacionamento ruim com o nosso marido, porque a gente vai estar sempre na defensiva. A gente vai ter um relacionamento ruim com o nosso filho, porque a gente vai estar... a nossa autoestima é tão baixa que a qualquer malcriação do nosso filho a gente vai levar como se está me desrespeitando, né? E eu preciso exercer autoridade, porque a minha autoestima é firmada, né, na minha autoridade. E não, gente, a educação dos nossos filhos, ela é firmada na palavra de Deus. A gente ensina nossos filhos a amar a Deus, a seguir os mandamentos. E não a seguir os nossos mandamentos. Eu não sei se você está conseguindo entender essa diferença. Porque quantas vezes a gente vai brigar com nossos filhos ferida, né, no auge da raiva, a gente até machuca. E se a gente não machuca batendo, a gente machuca com a palavra. Porque a gente está no auge da nossa raiva. Então, quando a gente não tem cura, quando a gente não tem equilíbrio emocional, quando a gente não tem autoconhecimento, a gente acaba cometendo um erro atrás do outro. E quando eu falo um erro atrás do outro, é aquilo que a Bíblia chama que um abismo chama outro abismo. É aquilo que a Bíblia chama de repetição de ciclo, ficar rodando no deserto, né? O povo de Israel ficou ali 40 anos rodando no mesmo lugar, gente. Quanta gente está aí 40 anos rodando no mesmo lugar, porque não muda a mentalidade, não cura suas feridas, não tem tempo, né, de acender a luz de casa. Lembra da figura que eu dei, né, que a gente sai todo dia apressado para trabalhar e apaga a luz e fecha a porta e deixa a bagunça lá dentro? Não tem tempo de acender a luz de casa, essa luz mental, vamos dizer assim, e olhar o que tem ali dentro, organizar essas gavetas. Tirar já o que não te pertence mais, o que para você o que já não faz sentido para você, que você perpetuou dos seus pais muitas das vezes, algo que não foi legal, algo que não foi bom e você está vendo que você repete, você fala as mesmas frases que a sua mãe falava para você fala para os seus filhos, as mesmas frases que te feriam. Você repete para os seus filhos as mesmas frases que te feriam. E aí a sua dor faz com que você fique rodando ali no mesmo deserto, igual o povo de Israel. Entende agora? Como eu digo que a dor, ela pode paralisar o seu propósito, né? No Salmo 18, 28, vai dizer assim: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então, quando eu digo para você que é necessário cura e restauração, né, para você se alinhar ao seu propósito, é porque só Deus pode, né, jogar luz aí nas suas trevas. Eu vejo algumas pessoas, vou dar um exemplo que eu vi ontem no Instagram. Ontem. Tinha um perfil de terapeuta falando sobre perdão, né, que precisava perdoar, curar sua criança interior. Criança interior é um termo técnico para as nossas emoções feridas lá da infância. Isso que é criança interior, tá? Muitas das vezes a gente ficou presa lá nos nossos 6 anos. Eu falo, às vezes eu converso com uma pessoa e falo assim, caramba, essa pessoa está presa lá nos 6 anos dela de idade. Muitas das vezes a gente está presa nos nossos 15 anos, né? Lembra da minha calça jeans, gente? Eu estava presa lá nos 25 anos, presa nos 15 anos. A gente fica presa em determinadas idades. Então isso é o que a psicologia chama de criança interior. Porque aquela criança ferida, que não foi curada, ela ainda está aí dentro.
Está aí dentro de você, está aqui dentro de mim, ela ainda está dentro de nós. Então, é um termo técnico. E aí essa mulher, ela estava falando disso. Ai, gente, nem era para falar que era mulher, só um perfil de terapeuta. Falando sobre perdão. E aí o comentário, eu perdoo, mas meus parentes tóxicos, porque, engraçado, né? Só os parentes são tóxicos. A gente não tem toxicidade nenhuma, né? A gente não fala, a gente não é ácido na nossa fala, a gente só profere bênçãos, né? Mas tóxicos são só os parentes. Olha, gente, eu tenho muito, eu vejo o Instagram e eu fico muito preocupada com essa falta de autorresponsabilidade, né? A gente sempre transfere para o outro, né? E a gente nunca precisa ser trabalhado. Essa que é a verdade. Só o outro precisa de terapia, só o outro precisa ser trabalhado. E aí eu vi uma mulher falando isso. Meus parentes tóxicos, eu não vou mais, nem me reúno mais, nem ligo mais para minha mãe, falando isso. Eu sei que realmente tem mães, né, tem familiares que a gente precisa manter uma certa distância. Mas olha a mentalidade da pessoa, né? O tóxico é ele. No perdão, quando você perdoa alguém, eu sinto muito, porque o que eu vou te dizer agora não é agradável. Mas quando a gente perdoa alguém, o objetivo é convivência, realmente. Imagina se Jesus perdoasse a gente e falasse assim, eu te perdoo, mas você é tóxica demais, não quero nunca mais olhar pra tua cara. Eu te perdoo, mas você vai viver sua vida sem falar comigo. Não existe isso. A gente, mulher de Provérbio 31, ela segue a Cristo e não segue perfil de Instagram, a gente não segue influencer, né? A gente não segue influencer, a gente não segue a verdade de outra pessoa, a gente segue a verdade bíblica. Se aquela verdade que a pessoa falou está condizente com o que está na Bíblia, a gente segue. Senão, a gente descarta, porque Paulo vai nos ensinar. Escuto tudo, retenho somente o que é bom. A gente só retém o que é bom. E aí a pessoa estava falando isso. E aí outras pessoas, né, dizendo assim, mas é isso que é o perdão, não é necessário conviver. Na verdade, a gente não precisa conviver quando o nosso propósito caminha e aquela pessoa ficou para trás, igual Ló e Abraão, né? Ele caminhou, mas Ló ficou para trás. Sai da sua terra e da sua parentela, aquilo já não faz mais sentido na sua vida atual. Não é porque eles são tóxicos, não é porque você é mais evoluída, nós somos mais evoluídos, mas porque o nosso propósito caminhou e aquelas pessoas não cabem mais no propósito que nós temos hoje, na vida que nós temos hoje. Mas não saímos de forma... A gente precisa aprender a encerrar ciclos. A gente não saiu mal com ninguém. A gente não saiu daquele relacionamento com raiva de ninguém. A gente perdoou, voltou e se alinhou com essa pessoa. E aí a gente prossegue a vida, a gente anda. E muitas das vezes a pessoa vai ficar lá atrás. Então você não precisa ficar querendo fazer força para ficar amiga ou para ficar ligada a quem ficou lá atrás. Esse atrás, gente, pode ser as pessoas da nossa família. A gente não precisa fazer força para isso, né? Às vezes você vai perceber que a sua geografia, como foi meu caso, né, que a sua rotina fez com que você se desligasse de pessoas. Quantos amigos, bons amigos, tá? Bons amigos. Eu me distanciei, amigos de 20 anos, eu me distanciei porque depois que eu comecei a caminhar com o meu propósito em Deus, aquela pessoa ficou lá para trás. Alguns pensamentos que ela tinha já não casava com os meus pensamentos. Então eu caminhei e essa pessoa ficou. E aí eu não preciso ficar, poxa, não convivo mais com fulano, não convivo mais com ciclano, então eu vou aí retomar minha amizade, vou ficar ligando, vou ficar procurando. Não precisa fazer isso, porque você entende, você tem a maturidade para entender que Deus te fez avançar e a pessoa ficou para trás. E aí, eu não sei se você já leu. Se não leu, leia. O livro O Peregrino. Eu tenho até aqui em casa, estou procurando aqui na minha estante, aqui olhando, tá? Eu tenho esse livro aqui em casa, está aqui em algum lugar. O Peregrino. Você vai ver que o cristão, ele ao longo da sua jornada, ele vai encontrando pessoas. Muitas das vezes, pessoas piedosas, cristãs igual a ele, só que não passa na prova. Aí essa pessoa fica lá na prova e ele avança. Entendeu isso? Pessoas cristãs, piedosas, pessoas realmente com o coração entregue, mas ficou presa lá na prova que ele passou.
E aí ele avança e aquela pessoa fica. Imagina se ele ficasse esperando. Ah, vou esperar você passar na prova também para você vir comigo. Gente, Ló e Abraão. Abraão era... A Bíblia vai dizer pra gente, vai mostrar pra gente, né? Não diz, mas mostra pra gente como Abraão era ligado a Ló. Tanto que ele quis levar ele junto, quis levar Ló junto. Só que chegou um momento que Deus falou assim, não, separa. Por quê? Você já está mais à frente, Abraão. Abraão estava tão mais à frente que Abraão falou assim, Ló, escolhe a terra que você quer, porque eu sei que a benção vem comigo. Ló não sabia. Então Ló escolheu a terra que nos olhos dele era mais, né? E você vê, né? Olha só, gente. Se Ló tivesse por Abraão a mesma amizade, Ló teria feito o quê? Abraão, eu vejo que aquela terra ali é a terra mais próspera, é a terra mais abundante, é a terra que tem mais possibilidade. Eu deixo você ficar com aquela, escolha outra, porque eu amo você. Abre mão. Quem ama, gente? A gente não abre mão. Quantas vezes a gente vai fazer a comida e deixa a melhor parte pro nosso filho? Fala que a gente não abre mão. A gente abre mão. Então, quando a gente ama, a gente abre mão. Ló não fez isso. Ló não fez isso. Então, muitas das vezes, você acha que aquela pessoa tem que andar com você o resto da vida. Não tem. Ela ficou presa lá, repetindo o ciclo dela, e você caminhou. Então, se você hoje está vendo que a sua vida ela gira em círculos, que você não sai do lugar, financeiramente falando, a gente passa questões... O propósito de Deus é próspero, há prosperidade no propósito. Não tenha medo disso. Não tenha medo disso, porque o problema de muito cristão é acreditar que ele não tem que viver bem financeiramente, ele não tem que viver de forma abundante. Essa mentalidade de escassez não tem nada a ver com Deus. O nosso Deus é Deus abundante. Então, a gente passa dificuldade financeira, sim, eu já passei várias. A gente passa só que a gente vence aquela dificuldade, a gente cresce e a gente prospera e a gente, de repente, num próximo nível, vai passar por uma outra situação que você vai se ver novamente mais apertado, mas nunca mais em escassez. Uma vez que você vence a escassez, nunca mais ela volta para você. Nunca mais. A escassez, muitas das vezes, é uma maldição que está na família. Como é que eu sei que é uma maldição que está na família? E eu vou te ensinar agora para você saber se está na sua. Meus avós eram escassos. Meus pais eram escassos. E hoje eu vejo que eu e meus irmãos passamos dificuldade financeira. Gente, isso não é normal. Já também tem outra situação para você ver se a escassez é uma maldição familiar. Meu avô, eu não gosto dessa terminologia maldição familiar, mas isso existe. Eu gosto de dizer repetição de padrão, tá? Eu tô falando maldição familiar para ficar claro em você, para te dar o choque, né, do trauma. Mas é para ficar clara em você do que eu tô falando. Mas eu gosto de repetição de padrão, né? A Bíblia fala também, né, de maldição, né? E inclusive diz que se você se apegar ao Senhor e seguir as leis dele, serão abençoadas até 10 gerações depois. Agora, aquele que não segue, né, por 3 ou 4 gerações, ela será amaldiçoada, né? Então, assim, eu creio nisso totalmente. Tá no Velho Testamento. Mas a gente vê essa história se repetindo a Bíblia inteira. A Bíblia toda, né? O apóstolo Paulo, ele antes de ser Paulo, ele era Saulo. Olha só, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele era um homem muito violento. Sabe de onde que ele veio? Da tribo mais violenta de Israel, da tribo de Benjamim. Quem sabe a história da tribo de Benjamim vai saber que Saul saiu da tribo de Benjamim. Quem sabe da história de Benjamim vai saber que houve um estupro. Gente, a Bíblia fala de estupro, 2 inclusive, né? Um de Tamar e esse dessa mulher, dessa concubina, né, de um levita. Tá lá no livro de Juízes, que ela foi violentada. Houve um estupro coletivo na Bíblia, tem noção? E quem que fez esse estupro coletivo? A tribo de Benjamim. Aí vai dizer para mim que não tem maldição familiar, hereditária, ou não tem repetição de padrão, vamos dizer assim. Lógico que tem, né? Só não enxerga quem não quer. E aí, tô olhando aqui os comentários, gente. Bom dia, Paty. Bom dia, Emily. Bom dia, Isa. Tô olhando aqui os comentários aí de uma parada.
Então o apóstolo Paulo ele vem dessa tribo. E para ele, olha só, para ele ser curado, para se tornar Paulo, ele precisou ter um encontro com Jesus. E esse encontro resultou na cegueira dele e depois na cura. Ou seja, restauração. Cura e restauração. Para ele assumir a nova identidade e aí ele viver o propósito de Deus na vida dele. Então, toda vez que você se vê repetindo o padrão, como eu falei, né? Existe duas formas de você saber se existe padrão de escassez na sua família. Uma é, seus avós eram, seus pais eram, você e seus irmãos também são escassos, vivem com muita dificuldade financeira. Outro caso, meu bisavô era rico. Estou dando um exemplo. Esse caso é verídico. Não na minha vida, na vida do meu marido. Meu bisavô era rico. E aí o meu avô herdou tudo que meu bisavô tinha. Só que o meu avô perdeu. E aí os meus tios são todos escassos. E hoje eu estou tendo muita dificuldade de prosperar. Teve de haver aqui na minha casa essa conscientização, teve de haver cura para que a gente voltasse a prosperar. Por quê? Porque era a minha realidade era, meu bisavô era pobre, meu avô era pobre, meus pais pobres, eu e meus irmãos. Mas teve de haver cura e libertação para isso acabar aqui em casa. Meu marido, o bisavô era rico, mas perdeu tudo. Mas por que o bisavô perdeu, né? Por que o bisavô perdeu? Ele tinha um hábito ele era dono de fazenda, então ele pagava, né, para os funcionários da fazenda. E quando dava, tipo assim, uns 10 quilômetros à frente, porque as pessoas iam andando a pé, ele mandava assaltar essas pessoas. Olha só. Então a gente às vezes não acredita, né? Que uma ferida emocional, vamos dizer assim, as pessoas chamam isso de maldição familiar, né? Também é o mesmo nome para coisa diferente. A gente não acredita como uma ferida ela pode se perpetuar aí na família, né? E se perpetua sim. E aí isso dá, né, mentalidade de escassez, mentalidade de escassez, mentalidade de escassez. A gente atrai aquilo que a gente pensa, a gente atrai aquilo que tem na nossa mente. Tanto é que a Bíblia vai dizer pra gente o quê? Transforme a vossa mente pela renovação do vosso pensamento. Transforme a vossa mente pela renovação do vosso pensamento. Então, o seu pensamento vai ser renovado para que a sua mente seja renovada. Aí, só aí, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, não tem como, gente. Não tem como a gente achar que a gente está passando pelo mesmo ciclo o tempo inteiro e ver que isso é normal, porque isso acontece com muita gente ou acontece na minha família. Não há normalidade disso. O normal é a gente cumprir o propósito de Deus. Ou melhor, sucesso nesse mundo que a gente vive hoje, sucesso hoje é uma pessoa conseguir viver o propósito de Deus. Porque o mundo ele vai dizer muitas mentiras a nosso respeito, muitas mentiras sobre propósito de vida. A gente vê, bom dia, como renovar a mente, trocando os seus pensamentos antigos pelos pensamentos novos do Senhor. É assim que renova a mente. É assim que você deixa de ser um odre velho, se torna um odre novo, para receber o vinho novo, transformando a mente. Renova a mente, colocando no lugar o pensamento novo, que é o pensamento do Senhor, para tudo, para a sua vida financeira, para o seu casamento, para o seu... Tem gente me ligando. Para a criação dos seus filhos, né? Quem assistiu a live passada vai ver como eu lidei com relação a perpetuar a ferida, né, na minha filha e qual foi a trajetória, né, que a gente enfrentou para que isso fosse curado. Essa cura, por exemplo, de afronta, né, de receber afronta e conseguir responder em Deus, né, a afronta, precisou ser curado em mim e depois eu precisei trazer essa cura para minha filha. Então, quem puder assistir a live passada, está aí no Instagram, está também no YouTube, né? Que eu tenho um canal no YouTube, Reescrevendo Sua História. Tá o link também na bio, né, do canal do YouTube.
Então eu deixei lá. E aí você assiste para você ver como é que isso acontece. Porque a gente perpetua assim. A gente, eu vou fechar até com isso, né? Porque a live já ficou muito longa. Uma vez, né, eu não era cristã. E aí eu tava vendo a minha filha pequenininha, a Isabela acho que tinha 3 aninhos, 2 aninhos e meio. Falava ainda muito errado. Ela botou as bonecas dela todas sentadas em fileira, encostada na parede, todas elas sentadinhas assim, e começou a gritar com as bonecas. Para de chorar! Para de chorar com as bonecas. Eu olhei aquilo, eu me vi na minha filha. Eu falei, caramba, essa sou eu. Eu preciso ensinar a minha filha. Gente, inclusive, toda vez que eu falo da minha filha, eu falo disso e não conto a história, mas também não vou contar hoje. A minha história com a psicanálise, né? Eu comecei a estudar psicanálise e desenvolvimento pessoal foi por causa da minha filha. E foi nesse dia, né? Eu vi a minha filha repetindo tudo que eu estava fazendo de errado. Então eu falei assim, não, eu preciso ser outra pessoa. Eu preciso me transformar para que eu não perpetue isso na minha filha. Eu quero ler com você um versículo aqui, que está em Jeremias 29:11, que diz assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. O plano que Deus tem para você, o plano que Deus tem para mim, é um plano para dar prosperidade. A Bíblia não mente. Não existe na Bíblia letra inútil ou palavra desnecessária. A pastora Tânia Tereza que fala isso, né? Gosto muito de escutar a pastora Tânia Tereza. Ela fala isso, mas é uma verdade. Não existe na Bíblia letra inútil nem palavra desnecessária. Se fala que é para fazer a gente prosperar, é para fazer a gente prosperar. Só que a gente tem uma ideia de prosperidade mega milionário, né? Ultra milionário. A gente tem uma mentalidade de prosperidade, assim, de ser aquele mega empresário, gente. Eu ia falar mega empresário e falei mega milionário, né? Mega empresário, aquela pessoa milionária, né? Só que pensa comigo, adianta a gente ter muito dinheiro, ser muito rica, né? Mais que milionário, e perder a nossa salvação, ou adianta a gente perder nossa saúde, ou adianta a gente com isso sacrificar a nossa família? Então eu entendo que prosperidade é quando, às vezes você é próspero e nem está sabendo, é quando você tem mais que o bastante. A prosperidade é quando a sua família está bem ajustada, sua família serve ao Senhor, sua casa é uma bênção. Seus filhos estão na presença de Deus, seu marido está, você está na presença de Deus. É quando você tem um emocional, né, capaz, né, de processar suas emoções, você tem um emocional saudável. Prosperidade é você ter uma carreira saudável, um trabalho que você sente prazer nele. Se você tem um trabalho hoje que você não suporta segunda-feira por causa do seu trabalho, isso não é prosperidade. Se hoje você olha, eu já ouvi isso, gente, já ouvi isso no Instagram, meu Deus. Tenho filha de 12 anos, mas não consigo amar minha filha. Gente, isso não é prosperidade. Não vamos julgar essa pessoa. Eu já ouvi isso no Instagram também. Não vamos julgar essa pessoa porque por trás disso tem uma ferida emocional muito grande. Ela não consegue amar nem ser amada, essa pessoa que fala uma coisa dessa. Isso não é prosperidade. Se o seu filho não vai bem na escola, isso não é prosperidade. Se você não tem bons amigos, isso não é prosperidade. Então, às vezes, você tem tudo isso e fala, Patrícia, eu fiz o checklist aqui na minha vida e vi que minha vida vai bem, no sentido de que eu tenho bons amigos, meu marido cuida bem de mim, meus filhos estão indo bem na escola, estão na presença de Deus e eu tenho mais que o bastante. Eu posso hoje, Patrícia, não ter um carro, mas igual eu já ouvi uma amiga minha, hoje eu não tenho carro, mas eu estou caminhando para adquirir esse carro. Eu hoje posso não morar na casa dos meus sonhos, mas eu estou caminhando para adquirir isso. Então você é próspera e nem está sabendo. Está vivendo aí com a mentalidade errada, de repente, seu sofrimento, sem usufruir daquilo que já tem. Está vivendo em prosperidade e nem está sabendo. Então, assim, às vezes, você está vivendo em prosperidade e não sabe. E está
se sentindo muito angustiada, muito aflita, desnecessariamente. Tudo isso são feridas emocionais. Tudo isso que eu estou falando com você são feridas emocionais. E aí em Romanos 12:2, que foi o versículo que eu acabei de citar para você, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nunca tenha medo, né, de ir para o seu próximo nível, obedecer um comando do Senhor para você caminhar, para você ir para o próximo nível por medo. Nunca faça isso, porque creia, confie que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é isso. Eu tenho um grupo, né, de mulheres que é o grupo Reescreva a Sua História. São mulheres que estão nesse grupo, né, de mentoria, uma mentoria terapêutica, vamos dizer assim, porque eu trabalho ali feridas emocionais, mas é um grupo, né, em que eu ensino essas mulheres como elas podem viver o propósito de Deus na vida delas. Eu tenho também mentoria individual, que é um acompanhamento individual, aí eu vou mapear toda a sua vida, vou ver o que foi que aconteceu antes, que pode estar hoje atrapalhando a sua vida no presente, e vou alinhar você ao seu propósito de vida. Também é uma mentoria individual e tem essa em grupo, né? Que é o grupo de mulheres que cura suas feridas emocionais, desperta o seu potencial, porque as feridas emocionais encobrem esse potencial para que elas vivam o propósito de Deus. É isso, meninas. Até semana que vem. Um beijo grande. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau.